Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, agora eu vou mostrar para vocês as partes, primeiro, que a gente vai cortar para poder iniciar a confecção desse kitzinho. Vamos começar pela frasqueira hoje, esse vídeo é da frasqueira. Então, esse é o molde que vai ser usado para fazer tanto o visor quanto as laterais e que monta o espelho todo da frasqueira. Então, aqui ele tem 7 e as laterais são de 8. E os cantinhos medido de 3, no total de 23. Eu vou deixar esse molde disponível para quem quiser, só me segue lá no Instagram e coloca lá que deseja o molde, que eu vou mandar o anexo do molde, tá? Mas se quiser, faz pelas medidas também, tá? Você vai ver que não tem dificuldade. Então, eu vou dobrar ele nessas marcações para cortar a parte da faixa do meio e a faixa da lateral. Então, aqui a lateral eu vou cortar um pouquinho maior, porque vai ter a margem de costura, tá? Essa dobrinha ali é a margem de costura. Luna, não, vem aqui. É eu começar a gravar, a minha cadelinha vem com os brinquedinhos dela e quer ficar fazendo barulho. Agora a mãe não pode, depois a mãe joga. E essa é a parte de trás que eu cortei inteira no plástico cristal. Dá para fazer também com o tecido ou qualquer outro material. Esses moldezinhos são das outras partes do kit, que eu vou fazer um vídeo à parte. E cada vídeo daí eu vou deixar disponibilizado o molde lá na outra rede, tá? Aquele lá é do porta-joias, esse é do box. Então, aqui é a parte do fole, ali do zíper. Eu cortei ele com um total de, se eu não me engano, 78 centímetros. Luna, vem aqui. Ó, pegou de novo. Dá aqui pra mãe. Agora não. E 73 centímetros. Acho que eu tenho marcadinho ali. Mas aqui, esse ajuste, vocês vão ver que eu faço, na verdade, depois. Eu sempre corto um pouquinho a mais pra ter garantia. Ali em cima vai ser colocado o zíper, tá? No total, eu cortei com 10 centímetros, para não ficar tão alto, mas a altura você que define. Pode fazer com mais ou menos. Eu sempre uso nas minhas peças o forro nylon, tá? Pra ficar impermeável e ficar com mais facilidade de limpeza também. Então, essa é a parte do zíper. E essas são as peças que eu já deixei cortada das outras bolsinhas, né? Esse é a parte de cima ali, que vai dividir o visor. É onde você pode personalizar a peça, se você tiver máquina de bordado, cricut, ou use alguma outra técnica de personalização. Essa peça, pela estampa dela ser muito bonita, eu não vou personalizar, porque o charme para mim nessa peça é esse girassol maravilhoso. E ele também precisa do forro, tá? Então, corta um pouquinho, forro um pouquinho maior, para depois eu mostrar como que eu faço a colocação do forro. Esse vai ser a parte de ligação do fole do zíper, que fica junto lá com a parte do fole. E esse já também é da outra peça que eu vou fazer no outro vídeo, já deixei cortado todo o kit para vocês. Então, cortado essas peças, a gente já vai para a máquina, tá? Vou precisar ainda de zíper vivo e eu acho que é isso. Aí a alça. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar a alça, alça chique mesmo, mas você também pode fazer a alça com o mesmo sintético, né? Que você tá fazendo ali. Mas eu vou usar a alça chique preta e vai ficar em torno de 25 a 30 centímetros para a forma que eu vou colocar. Tudo depende da forma que você vai colocar e também se você quer ela maior ali, mais longa, né? Uma alça mais longa, uma alça mais curtinha, tá bom? Você que define isso, mas é em média de 25 a 30 centímetros. Então, aqui a gente vai iniciar fazendo a tampa frontal. A gente vai pegar a parte ali do sintético, a faixa do meio, que no caso eu fiz com esse sintético estampado. E vamos unir as duas laterais do plástico cristal e formar uma única peça que tem que ficar igual ao espelho de trás, que no caso nessa peça eu escolhi fazer com 100% transparente no plástico transparente. Essas são escolhas, você vai fazendo essa mesma peça variando as opções de material e as opções de combinação que você faz.
e ela vai ficando cada vez uma peça diferente, uma peça especial e única. Para fazer o forrinho, o acabamento desse tampo, eu venho agora colocando o nylon direito com direito e eu costuro aqui por trás para seguir a mesma costura, a mesma marcação da costura que eu já fiz na primeira parte. Assim fica encoberto uma costura, não aparece uma cobre a outra. Então venho costura ali e vou jogar todo mundo para lá. Então já vai formando, ó, o lado esquerdo o visor já está posicionado e agora eu vou fazer a forma que eu costuro para fazer esse acabamento. Com certeza tem outras formas, mas é a forma que eu escolhi. Então prestem minha atenção, é bem simples, tá? Agora eu venho com a outra aba do visor, vou colocar por cima, vou fazer a mesma costura unindo. Não tem segredo, ele já vai formar as 3 peças. Do lado de lá já tá fixado o forro. Então, agora vocês vão ver só como que eu faço o detalhe do fechamento do forro e para dar o acabamento no visor. É bem simples, bem facinho, não tem segredo nenhum. Pronto, tá fixado. Eu vou virar todo mundo olhar para dentro, essas beiradinhas para dentro, para ficar escondidinho atrás do sintético, porque se ficar virado do outro lado, ele vai aparecer. Se eu vir a costura para lá, ela aparece no lado ali do plástico, né? Se eu viro para dentro, ela fica escondidinho. E nessa hora, eu venho com o plástico assim, ó, por cima, vou medir aonde dá a altura, vou marcar e vou dobrar. E vai ficar dessa forma assim. E daí, eu já venho fazendo uma costurinha, fixando todo mundo junto. Pra ficar mais fácil, esse momento aqui, eu passo uma fita dupla face. Ah, não focou muito bem, mas acho que deu pra vocês entenderem. Eu vou passar uma dupla face nessa beiradinha do plástico. Ou se vocês preferirem, cola um pedacinho de fita crepe, qualquer coisa ali, porque vai ficar por dentro, não vai aparecer, né? Mas faz toda a diferença aí pro acabamento ficar bonitinho. Então, eu tiro essa película ali da dupla face e venho dobrando esse sintético, fechando bem certinho ali. E daí passo uma costura só em cima e fixa tudo e já dá o acabamento, já fica como aquela costura do rebate. Ó, dobro e venho colando. Dobro. Só dou aquela conferida que não ficou transpassando. Eu dou uma viradinha mais pra dentro ali. Pequeno detalhe, só para que tenha certeza que esse forro não ficou transpassando pro lado de fora do sintético, porque senão por cima vai aparecer. E esse é um detalhe de acabamento, então tem que ser bem bonitinho. E é rapidinho de fazer. Aqui gravando e tentando acertar para vocês verem é horrível, né? Assim, no sentido que eu não tenho como visualizar onde está gravando, eu tento olhar, mas enfim, vocês entendem. É um vídeo bem caseiro mesmo, mas só para vocês terem noção do passo a passo. Então agora eu venho com a costura e já vou fixar tudo. Ele vai ser a textura, a textura, a costura do acabamento e da fixação do forro, uma costura só, tá? Isso é importante isso é bem importante no sintético e no plástico, a gente tentar sempre reduzir o número de costuras. Porque a costura, cada vez que a agulha fura o sintético ou o plástico, isso fragiliza esse material e tem maior facilidade de rasgar naquele ponto. Então a gente sempre tem que tentar fazer o mínimo de costura. Eu já aproveito e faço a costura dos 4 lados, fazendo o acabamento na lateral, e já fica pronta. Dessa forma fica por dentro. Aqui por dentro também é possível fazer um bolsinho nesse tampo, se você optar por aumentar os compartimentos. Lá vem a minha cadelinha com o barulhinho dela. Mas eu não vou brigar com ela agora, eu vou deixar. Se ela fizer muito barulho, eu pego o brinquedo. Ela quer chamar minha atenção. Então eu já venho tirando ali as rebarbinhas. E agora é importante conferir que as duas tampas ficaram iguais, tá? Porque se tiver qualquer diferença, agora é a hora de ajustar. Porque senão, quando você fechar o fole,
vai dar certo para um lado e não vai dar certo para o outro. Então, o segredo é que os dois espelhos, né, tanto da frente quanto de trás, eles estejam exatamente iguais. Por mais que eu cortei pelo molde, na costura, a margem de costura varia e acaba dando diferença. Vocês vão ver que deu meio centímetro de um ladinho ali, ó. E é importante que ajustar isso agora. Então, sempre façam isso. Se você conseguir acertar uma margem de costura sempre igual, que não vai dar diferença, que ótimo. Mas eu não sou assim. Eu sou bipolar mesmo. Então, às vezes eu costuro dar um jeito, às vezes eu costuro dar de outro. Então, eu tenho que sempre que conferir as minhas medidas. Mesmo que eu mesmo que fiz o meu molde. Tá? Então, isso é natural meu. Se você tem uma estabilidade maior, que bom, parabéns, mas não é a minha realidade. Então fica essa dica para quem tem essas situações como eu. Então eu venho, ó, fixo bem certinho um sobre o outro e agora eu vou aparar o maior pelo menor, para que os dois fiquem exatamente iguais, porque na hora do fechamento, isso sim faz toda a diferença. Se não tiver ajustado, a peça vai ficar torta ou você nem vai conseguir fechar. Luna, então, vou mostrar aí pra vocês, ó, vou cortar ali essa beiradinha, tá, é pouquinha coisa, mas faz diferença no contorno todo da peça, ó, tem mais um pouquinho nesse canto. Então, pegue e faz certinho uma pela outra. Usa ali a menor, no caso, que ficou menorzinha, como referência e ajusta a maior para ficarem exatamente iguais. Agora a gente vai começar a fazer a colocação do vivo. Para fazer a colocação no vivo, eu uso o pezinho calcador de zíper, só que aquele normal, não é o de para plástico. Por isso eu coloco umas gotinhas ali de lubrificante para ele correr melhor, mas eu acho esse pezinho mais firme para costurar. Foi o que eu me adaptei para conseguir fazer a colocação do vivo, tá? A gente inicia a colocação do vivo com um pedacinho de sintético. Aqui eu cortei da mesma cor, ou sempre uma cor que combine, que fique mais discreto com o teu material principal, de 3 centímetros, tá, de largura. E ali ele varia o comprimento, porque eu vou usar esse mesmo pedacinho para colocar dos dois lados. Então eu vou marcar o meio da peça, fazer um piquezinho ali no meio, ou marcar com uma caneta, como você preferir. Agora é bem importante sempre ter o meio da peça sempre bem marcado. Então, eu coloco o pedacinho do sintético direito com direito, passo uma costurinha de segurança ali, fixando esse pedacinho. Esse é o comecinho para colocar ao vivo. Vou falar rapidamente só para quem não tem referência nenhuma de como que coloca o vivo. Ele fica dessa forma. E agora vem com o vivo, sempre com a parte fininha para fora e a parte gordinha para dentro da peça. Um golinho de café, né, gente? Porque ninguém é de ferro. Vou começar ali bem pelo meio, para manter a peça sempre bem equilibrado. E vou fazendo uma costurinha de segurança agora com o vivo. Colocação do vivo é paciência. Você tem que ir devagarinho, tá? Não tem pressa para esse momento. Para a agulha também ir batendo sem muita força, porque é um material, né, mais grosso, seco às vezes, né, mais ressecado, o plástico do vivo. Quando tá calor ele ainda fica mais molinho, quando tá frio ele fica bem duro, então fica mais difícil até da gente manipular ele, de fazer as curvas e tudo mais. Hoje tá um dia fresquinho aqui na minha cidade, ele tá bem firminho, mas como é uma peça pequena, tá indo tudo bem. É uma peça simples, com curvas simples, né, então é bem tranquilo. Eu vou ali desfazendo o nó e vindo fazendo essa costura em toda a volta desse espelho, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu uso, é um silicone para máquina mesmo, tá? Ele é um silicone para máquinas e aviamentos de costura. Então eu não passo hidratante,
Não passo outras coisas que eu já vi algumas pessoas sugerindo, não prefiro não fazer por medo de danificar minha máquina. Porque querendo ou não, a cada vez que a agulha bate ali, ela vai levando para dentro da máquina esse produto também. Então, se é um produto que não é indicado para máquina, eu tenho receio que danifique. Então, eu uso esse silicone para máquina de costura mesmo. É bem baratinho e dura muito, porque você coloca uma gotinha de vez em quando você sente que tá ficando pesado ali o sintético ou o plástico, principalmente quando trabalha com plástico, eu sinto mais necessidade. Então, olha aí, gente, já terminei esse espelho. O acabamento, olha, corto o vivo bem quando ele encontra a ponta da saída e venho e jogo por cima o sintético, fazendo o acabamento. Então, ele dá a finalização do vivo e fica com esse acabamento bem bonitinho. Só cortar o que sobrou e bem tranquilo. Para ajudar com a bolinha na bobina bem no final. Mas é isso. Linha reposta na bobina, todo o acabamento feito, a peça fica dessa forma. Olha que gracinha, gente, muito fofinho, né? Vontade de apertar. Agora eu vou fazer o mesmo processo na parte de trás, tá? Eu vou fazer aqui bem rapidinho, para vocês já entenderam, já conhecem agora o processo, e isso seria com qualquer material, os dois lados faz o mesmo processo. Agora nós vamos para o fole da peça. A gente vai pegar um zíper do comprimento um pouquinho maior, com uma sobrinha. Vamos colocar direito com direito e vamos fazer essa costura fixando esse zíper em todo esse fole. Nesse comprimento total de 74 centímetros aproximadamente, que foi que eu cortei aqui, mas vocês vão ver que vai sobrar. E o importante é vocês saberem fazer o ajuste final. Que eu também não trabalho com medida exata, porque cada vez que eu costuro, mesmo sendo a minha peça, eu faço com costuras de tamanhos diferentes. Então, eu sou instável nisso, por isso eu prefiro sempre conferir no fechamento da peça. Então, vamos lá, passa a costura, aí não tem nenhum segredo, e já vai colocar o forro. No caso, eu estou usando o nylon, tá? Ficou fixado dessa forma, e já venho com o forro, seja qual você optou, pode ser tecido, né, o que você preferir, e vai colocar direito com direito. Direito do forro com o direito do principal, ali, do sintético, no caso, né? E vamos passar uma costura fixando todo mundo. Faz a costurinha, não tem segredo, até o final, vira, rebate. Aqui eu já aumentei o ponto, para ficar um acabamento mais bonito por fora, eu coloquei o ponto 5 da minha máquina. Faço o acabamento lá em cima e já faço a costurinha toda a volta fixando o forro e o sintético. Se você for colocar um estruturador, nesse horário aí você tem que colocar o estruturador dentro, uma espuma ou o que você for fazer. Importante agora, a hora de colocar o zíper. Acabou não gravando, mas ó, eu coloquei 2 zípers, um vindo da esquerda para a direita e um da direita para a esquerda, tá bom? Então não tem segredo. Você pode fazer cortando a beiradinha lá do zíper, tá? Como você preferir. Mas não esqueça de colocar o cursor, senão depois a peça montada você vai ver que ela tá sem cursor. Ai, a pior coisa que tem é desfazer peça, né, gente? Meu Deus. Agora vamos fazer a união do fole com os dois lados. Você pega o pedaço do sintético, que é referente ao, ao fole, costura direito com direito, e vem com o pedaço do forro e costura direito com direito. Já vai ver como que ele vai ficar, bem simples. Essa etapa, ela é simples, mas ela é fundamental para o acabamento da peça, gente, para o fechamento. Então, ó, ficou o forro costurado de frente com o forro e o sintético costurado de frente com o sintético. Ele ultrapassa um pouco a altura do zíper, depois a gente ajusta o que sobrar. Então, ele fica dessa forma. Agora eu já passo uma costurinha de acabamento, virando todo mundo para lá, no caso, tá? O forro tá para lá e o sintético tá para lá também.
Então, para fazer um acabamento ali no cantinho do zíper. Esse vai ser o fundo da união da tampa. Agora, gente, que é muito importante, ó. Você vai unir ponta a ponta do fole, desconsiderando aquela parte que você acabou de costurar. Só o fole, sem considerar a união. E marca o meio. Ó, a parte lá do canto fica fora dessa medição. E vai marcar o meio da tampa, bem marcadinho para não se perder. Então, ou faz um piquezinho, ou anota ali com caneta, que apareça bem quando é uma cor mais fácil de aparecer, tá? Que agora a gente vai fazer a medição do tamanho do fole. E isso é padrão para qualquer peça. Com essa informação, você consegue fazer peças com fole em qualquer lugar, de qualquer forma, mesmo sem ter molde. Então, olha lá. Peguei aquele meiozinho e vou fixar no meio do espelho. Esse é o meio do fole, gente, sem considerar aquela parte que eu acabei de costurar. E eu venho agora fixando bem justinho, não puxando, não esticando o material, mas imaginando que na costura, quando passa o calcador, ele dá aquela esticadinha, aquela sentadinha. Então, é essa pressão que você coloca na mão nesse momento, como se fosse o ajuste da costura. E vem dando a volta. Vai fixando. Aqui eu não vou acelerar, gente, porque senão vocês, quem não sabe fazer essa etapa, não vai entender, tá? Ela é simples depois que a gente pega o jeito, mas no começo ela é diferente. Então, venho de um lado, vou do outro, pensando sempre em manter o meio da peça para manter equilíbrio. Venho fixando. Você vai ver que sobrou fole, mas eu sempre faço a mais mesmo para que eu retire agora no final. Se você achar um tamanho exato e que sempre dê exato para você, depois você já mantém o corte permanente. Para mim nunca dá exato, tá? Eu sempre tenho que medir. Então, eu já acostumei, já aceitei isso como uma regra da minha vida. Então, ali, agora eu vou pensar que eu quero aonde eu quero cortar o fole, para que aquela união ali do fole de trás, ela tenha uma medida boa, coerente com o tamanho da minha peça, tá? Ó, ela tem essa parte e tem a de lá, ela tá sobrando. Eu vou cortar da onde? Então, eu venho, transpasso, ó, esse pedaço aqui, digamos, tá maior, mas eu vou tirar do fole. Eu vou tirar um tanto do fole e um tanto dessa emenda. Então, eu vou transpassar bem certinho, vou fixar e vou marcar. Espera que eu vim pegar uma caneta que apareça para vocês entenderem. Então, agora eu vou fazer a marcação aonde eu vou querer que eles se encontrem de fato. Então, esse fundo ali da emenda, eu quero que ela tenha mais ou menos a mesma largura do meu visor da frente, uma referência. Depois você vai ver que ele fica equilibrado. Então, eu vou marcar ali com mais ou menos, só que eu vou fazer de olho, tá? Vou marcar ali, ó, onde eu quero que eles se encontrem. Tô marcando o fole e tô marcando nessa parte da emenda ali, que é a união do fole. Isso é o principal. Agora eu já sei onde eu marquei, essa é a marcação onde eu quero que eles se encontrem. E eu vou ter que cortar, mas eu não vou cortar nesta medida, eu tenho que calcular, contar a margem de costura, porque se eu fosse colar um no outro, seria ali que eu iria cortar. Mas como eu vou costurar, eu tenho que lembrar da margem de costura. Então, nesse tecido, nessa parte da emenda, eu vou cortar ali. Nessa parte aqui, eu vou contar 2 centímetros a mais da margem de costura. Ali foi onde encontrou. Eu vou marcar 1, 2, ó. 1, 2. Nesse segundo é que eu corto, porque é a margem de costura. Nesse aqui eu vou cortar exatamente onde eu marquei mesmo. Ali, marcou ali, aqui eu corto. Ponto. Ó, deixei com essa largura, deixou mais ou menos uns 10 centímetros.
Esse lado não, esse lado eu vou considerar a margem de costura. Então, eu vou colocar 2 centímetros para frente, porque a margem de costura né, da emenda e do virar, que dá aproximadamente 2 centímetros. Isso contando ali o que eu vou fazer uma costura de 1 centímetro. Daí aí eu tenho que ser bem específica, não posso ser muito bipolar nessa hora e querer inventar moda, senão não dá certo. Então, aqui, ó, marquei a emenda, sobrou ali uns 3 centímetros da emenda. Eu sempre faço a maior mesmo, por conta de que eu prefiro que sobre do que falte, porque se faltar, não tem muito o que fazer. Você vai ter que refazer toda a peça com outro material. Então, ali eu cortei exatamente onde eu marquei. E aqui eu vou cortar 2 centímetros para frente da onde ele foi encontrado. Vai na fé que dá. Então, sobrou um pedacinho de lá e um pedacinho de cá. Isso foi o que sobrou. Esses retalhinhos depois a gente usa para fazer a emenda do vivo, sabe? Quando tem que fazer ali aqueles pedacinhos de emenda do vivo, é esses retalhinhos aí que a gente usa depois. Então, agora qual que é o segredo? Ó, direito com direito, pá, juntei. Vou costurar. Tiro o forro para fora. Ó, direito com direito no sintético. Vou juntar bem certinho e vou costurar. O forrinho não entra nessa hora. O forro é para acabamento, é depois que a gente vai costurar o forro. Então, eu venho e passo uma costura aqui. Aqui é importante, a costura de quanto? De 1 centímetro. Ela tem que bater naquela marcação que eu fiz lá. Senão, na hora de fechar o fole, ó lá, marquei ali 1 centímetro. Então, é ali que essa costura tem que bater. Não pode nem ser muito fininha na ponta e nem pode ser mais grossa para dentro, porque senão vai faltar material para fazer toda a volta na hora de fechar a peça. Aqui tem que ser exata a costura. Se preferir passar uma linha ali para poder acertar, então ficou bem certinho naquela linha. E tá sobrando um, que é a hora que a gente faz a viradinha, ó. Então, na primeira marcação foi onde a gente encontrou. Na segunda marcação é onde costurou. A terceira marcação foi aonde eu cortei. Agora, gente, esse é o segredo, ó. Fecha tudo, roda tudo, faz um rocambolezinho e vem com o forro por cima de tudo isso, ó. Direito do forro com direito do forro. Senão o acabamento não dá certo. Prende tudo isso para ficar mais fácil, ó. Vê com calma que você vai entender. Eu enrolei, porque esse forrinho, ele tem que seguir aquela regra do direito com direito. Eu vou costurar pela parte de trás para seguir aquela costura que eu já tinha feito, porque ali ela tá batendo certinho 1 centímetro. Assim vai dar certo o fechamento, tá bom? Então, é bem simples, ó, enrola e vem, costurou ali, porque o forro ele tem que estar direito com direito para dar certo. Lembre sempre isso, assim, né? Senão, não fecha depois. Ó como é que ele fica nesse momento. Agora a gente vai fazer nascer, porque agora a gente vai ter que desvirar esse cantinho, ó. Com cuidado para não rasgar, porque tanto o sintético quanto o plástico, eles são delicados, né? Mas você vai ali, puxa, empurra com carinho. Se achar que tá muito difícil, aquece com o secador, tá? Mas vai desvirandinho, que ele vai dar bem certinho. Se precisar, passa com calma esse vídeo, que você vai entender. Olha lá, virou, ficou sintético para fora bem bonitinho, certinho, e por dentro o acabamento do forro certinho também. Só para acabar, a gente faz uma costurinha de segurança aqui, aonde tem ali a marcação, só para rebater, tá bom? Não tem segredo, rebate, fica tudo bonitinho para o acabamento externo e também é uma costurinha de reforço na emenda ali do fole. Espero que vocês tenham entendido, gente, mas principalmente essa medição é bem importante, levem para a vida isso, porque serve para qualquer peça. Agora, para a gente fazer a montagem, é só, vamos recortar esse excesso, corta bem na altura do zíper, tá? Corta ali para ele ficar igualzinho, fica uma faixa só. Então, você pode tanto
cortar antes, eu prefiro deixar sobrando assim e cortar agora na saída, como diz, porque se der uma diferencinha, alguma coisa, agora fica tudo bonitinho e fecha certinho, o acabamento fica show de bola, tá bom? Vou fazer uma costurinha unindo esse forro na parte de baixo aí, que fica mais fácil na hora de colocar o fole, tá bom? Primeiro eu vou fazer essa costura, une tudo, só nessa parte da emenda mesmo. No zíper ali você não costura nada agora não. Fez uma costurinha, uniu, e vou fazer a mesma coisa embaixo também. Para iniciar a colocação, a gente vai marcar o meio desse fundo, tanto embaixo quanto em cima, porque agora é importante que ela fique equilibrada. Os meios têm que ser o seu guia, tanto em cima quanto embaixo. Então, marca ali com o piquezinho ou com a caneta, como você achar que fica melhor. Nesse material escuro é difícil de aparecer a caneta, então eu tô fazendo com pique, mesmo no zíper. Eu vou cortar, por mais que eu não gosto muito de cortar o zíper, mas fica mais fácil para conseguir controlar agora. Às vezes eu marco com giz, mas também apaga muito fácil. Só um piquezinho bem pequenininho. Importante você perceber agora qual que é o fundo, parte de baixo, e qual é a parte de cima. Então, eu vou colocar primeiro o fundo, e o fundo é a parte sem zíper. E em cima, a parte de zíper é onde vai vir aquela tampa com o visor colorido ali, que tem o pedaço do sintético. Na tampa também é bem importante você marcar o meio, tanto na frente quanto atrás. Extremamente importante. A colocação agora, você vira a peça ao avesso. Ó, aqui, ó, bateu bem certinho, tá? Essa parte de trás. Repara bem, presta atenção. E aí é a hora de colocar a alça. Se você for colocar a alça para costurar, aqui em cima você costura a alça. Eu vou colocar a alça com rebite. Então, por isso que eu não vou colocar a alça agora. Se você não tiver o rebite ou optar por fazer a alça costurada, lembre de colocar a alça nesse momento, tá bom? Extremamente importante, não esqueçam da alça, ou ela vai ficar só uma frasqueira sem alça, tá bom? Então, olha lá, o fundo da peça com o fundo, com a parte de trás, onde tem aquela emendazinha do vivo, é ali que vai ser a parte de trás. Então, eu vou fixar ali meio com meio do fundo, bem fixadinho para ela não mexer, e meio com meio na parte da frente. Não tá aparecendo muito bem aí no vídeo, mas eu tô marcando ali. E daí, o restante que vem ao redor agora, você vai ver que vai servir bem certinho, nem sobrando, nem faltando. Justinho, certinho, né? Tem que dar aquela encaixadinha, porque lembra que a gente deu aquela ajeitadinha, né, quando foi para marcar, porque esse é o objetivo, senão na hora de ir costurando, começa a sobrar a saia em volta. E daí faz ruga, fica feio. Você acaba tendo que desmanchar e refazer. Eu detesto refazer qualquer coisa da costura, porque amo costurar, mas descosturar acho que é a coisa que eu mais detesto na vida. Então, eu prefiro fazer esse ajuste bem certinho, vou distribuindo, você vai ver que encaixa perfeitamente. E essa regra é para qualquer peça com fole no zíper, gente, não tem segredo. Olha lá, deu toda a volta, perfeito. Só costurar, galera. A parte mais linda da peça é a hora que o fole encaixa certinho, eu adoro. Agora é só vim com a costurinha ao redor. Eu tô usando o pezinho de zíper, porque a gente tá costurando por cima do vivo, né? Então é bem fininho ali o espacinho. Antes de desvirar ou fazer outra parte, eu já venho colocando o viés. Eu tô usando o viés Boneon para fazer a colocação do viés de acabamento. Eu faço ele direto, assim. Você pode fazer ou costurando e rebatendo, mas, como eu sempre falo, quanto mais costura em cima do plástico, pior é. Então, assim, com uma costura só, a gente já faz o acabamento. Mas aí você pode escolher também a forma que você prefere fazer. Já vi gente fazendo até com colagem no viés. Agora a gente vai colocar a tampa
diz, né, a parte de cima, a tampa, fundo da tampa com o fundo da peça, aquela partezinha onde tem a emenda do vivo, a mesma coisa na frente, aonde tem aquele piquezinho do zíper, bem no meinho do visor. Lembra que eu falei que eu cortei mais ou menos a emenda pensando na largura dessa faixa do visor em cima? Você vai ver que na hora de desvirar ela ficou quase a mesma medida, fica equilibrado assim. Eu acho que fica bonito. Mas também esse tamanho é uma opção. Então agora, ó, venho juntando ali tudo, é o zíper, ele vai ficar justinho, porque a medida que a gente fez o fole é para isso mesmo, vai servir, mas vai servir bem justinho, para que na hora da costura não faça ruga, principalmente no zíper com ruga fica muito feio. Eu acho que assim, ele às vezes até trava o fechamento do zíper, então tem que tomar bastante cuidado, porque no fundo você ainda às vezes consegue fazer uma prega, meio que dar uma disfarçada. Agora na tampa, que é muito visível e ainda por conta da funcionalidade do zíper, não dá para fazer ruga, não dá para fazer prega, porque além de ficar feio, ele às vezes prejudica a função do zíper. Por isso essa medida do fole é tão importante. Olha lá, nem preciso de muito pregador, porque ele já fica bem firminho. E bora costurar, gente, não tem segredo não. Aqui, a colocação do zíper agora tem que ir bem devagarinho, porque ele escorrega. Às vezes tem que usar ali alguma coisinha para ajudar a segurar. Às vezes eu pego ali o agulhão para segurar o zíper no lugar, porque ele escorrega de cima do vivo. Então tem que ir bem devagarinho mesmo, mas dá certo. É tranquilo que dá certo sim. Ó, só vai cuidando, segura o zíper na volta, ó, tenta tirar o pregador no último minuto e puxa o zíper, ó. Tá vendo que eu pego ali com a agulha, com a ponta do meu dedo ali com a unha e venho segurando o zíper, porque ele escorrega e sai do lugar, tá bom? Mas é normal. Então essa é a hora de, ó, vem, segura e vai com calma que dá certo. Trava bem, faz um pontinho de cada vez. Se precisar, às vezes tem que ficar muito perto, eu uso ou o agulhão ou a ponta da tesoura para me ajudar a segurar, para não ir com o dedo assim muito perto da agulha, para não correr risco, né, gente? Tem que pensar na segurança, tá bom? E é isso. E bora lá que dá tudo certo. Aqui, ó, que eu falei que muitas vezes eu preciso usar o agulhão, principalmente ali no final, que fica bem justinho, né? Então, ó, eu puxo o zíper da onde eu preciso que ele fique, seguro com o agulhão e daí vou costurando, tá? Porque às vezes fica justinho mesmo. Mas é importante esse acabamento do zíper ficar justinho, faz toda a diferença. Então eu já venho também colocando daí o viés para colocar o acabamento. Ó, coloco ele dobrado e vou costurando. Já dou toda a volta. Peça assim quadrada com os cantos arredondados é bem fácil, né, de colocar o viés, gente, não tem segredo. Questão de prática, mas também de paciência e com calma. Então, já terminei a peça, gente, ela fica dessa forma, o acabamento por dentro, né, com todo o viés. E agora a gente vai virar, ai, que linda, gente, essa cor é maravilhosa, eu amo girassóis, né? Então, essa peça ficou muito, muito linda, fazia muito tempo que eu queria fazer essa peça com esse sintético, eu já estava guardando ele para fazer uma peça bem bonita, assim, eu queria uma frasqueira, então foi o momento exato, assim, vou fazer esse kit e ficar bem show. E só ir virando, às vezes para ajeitar ali, pode ser que você precise aquecer com o secador, tá bom? Daí, ó, vira a tampa também, vira todo o zíper, fica bem bonitinho. Olha que gracinha, gente, perfeita, né? Só falta colocar a alça nela, mas eu vou colocar a alça com rebite, por uma opção mesmo. Já fiz algumas costurando ali dentro, e vocês podem escolher a forma que vocês quiserem. Mas mesmo assim, ó, sem alça, ela já fica extremamente linda. A altura dela, vocês que escolhem, ó, eu fiz essa opção com 10 centímetros, ainda falta colocar a alça, né? E eu achei que ficou muito bom, principalmente pelo que eu vou usar. Eu vou usar ela, na verdade, como um estojo.
Então, para mim, essa altura ficou perfeita. Aí vai da qual é a função do que você vai fazer tanto para presentear, para vender ou para o seu próprio uso. Espero que vocês tenham compreendido, principalmente o fechamento ali, a marcação do fechamento do canal do fole, né? Se ficar alguma dúvida, vê com calma que vai dar tudo certo. E agora aí ela com a alça, gente, prontinha, lindíssima, pronta para arrasar. E você fazer a sua também, mostrar aí o que você achou, como que ficou, se foi difícil, se não. Olha, coloquei a alça com rebite. Lindíssima, né, gente? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero ter conseguido ajudar vocês a aprender essa peça. Um grande beijo e tchau!